Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual conversamos sobre tópicos inúteis, porém importantes. Ou seja, se você quer conselhos sobre como conduzir a vida prática, este não é o lugar apropriado para encontrá-los. Mas se você quer entender como o mundo realmente funciona, então fique ligado. Não esqueçam de curtir e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Rumble, no YouTube, no Telegram, no Instagram, no Getter. E não pretendemos sair tão cedo. Não por nossa livre e espontânea vontade, é claro. Hoje, então, nós temos um novo episódio do nosso segmento Ordem Natural Entrevista, onde entrevistamos o Douglas de Quadros. Esse é o nosso convidado, nascido em Porto Alegre, médico formado pela URGS em 2016, trabalha como médico do Exército por 2 anos. Trabalhei, né? Sim, trabalhou como médico do Exército por 2 anos, além de clínicas privadas e postos de saúde. Atualmente residente em psiquiatria no Hospital São Pedro. Interesse geral por filosofia, história, política e comportamento. E aí, Douglas, tudo bem? Tudo certo, Mandaloso. É muito legal ir participar do podcast, né, e conversar sobre alguns temas assim, né, com um pouco mais de liberdade, descontração aí. Perfeito. Tudo bem, Mandaloso? Tudo bem, Douglas? Tudo bem. A nossa entrevista, então, vai ser sobre um tema específico, que é o movimento político e também na medicina, que é o movimento antimanicomial. Algumas pessoas, certos momentos isso era mais popular, em outros menos. Hoje parece que algumas pessoas já não discutem muito isso, né? A gente vive aí tempos de relativismo, né? E eu acho que uma das expressões desse relativismo é o movimento antimanicomial. Então, como não é uma coisa que está sendo discutida hoje em dia, né, não pelo menos no grande público, começa explicando para a gente o que é o movimento antimanicomial. O movimento antimanicomial, ele é uma tendência e um movimento político, ideológico, que apareceu no mundo inteiro, né, de modo geral, não só aqui no Brasil, mas ele apareceu aí, começou nos anos 60, 70, né. O principal expoente dele, eu acho que no mundo, foi o Franco Basaglia, e aliás foi o cara que inspirou o movimento, né, chamado antimanicomial aqui no Brasil. E eu acho que a história dele está principalmente vinculada à Itália mesmo, né, a questão do Franco Basaglia. Eu dei uma procurada assim sobre outras influências, mas é um pouco difícil, né? Tu acha outro, só que daí tu vai num viés mais assim de antipsiquiatria mesmo, né? Tem outros autores, por exemplo, né, como aquele Thomas Csasz, né, que acho que é do húngaro. Ele é até um opositor do Franco Basaglia, porque ele diz que o Basaglia ainda ele é muito, como é que pode dizer, pró-psiquiatria, no sentido de você trocou o hospital pela clínica, mas continua internando à força os doentes mentais. Enfim, o Franco Basaglia começou lá nos anos 60, 70, né? Ele é um psiquiatra, psicanalista italiano, lá de Veneza, e ele tem alguma ligação, assim, também com a esquerda, tá? A esposa dele, a Franca Ungaro, uma psicóloga, foi senadora pelo Sinistro Independente, né? Que é o partido dissidente lá do Partido Comunista Italiano. Daí, em 73, o Franco Basaglia, junto com outros sociólogos, intelectuais, né, os psiquiatras, a esposa dele, eles fundam o movimento do Psiquiatria Democrática, e que visa essa reforma do sistema manicomial, né? Agora, realmente, existia no mundo inteiro o que eram os manicômios, né? Os manicômios, na verdade, eles são uma invenção até moderna, né? Tu pega assim, foram fundados basicamente por quê? Porque tu tinha os problemas nos centros urbanos,
né, dos doentes mentais. Eu vou evitar usar a palavra louco, né, porque é meio generalista demais, né? Vamos pegar os doentes mentais graves, tá? Seja o cara pode ter um surto maníaco, esquizofrênico, ou até retardo mental, né, uma demência. Então, tu não tinha como cuidar dele, não tinha o que fazer com eles, né? Então, realmente, tu tinha os centros, inicialmente criados por instituições religiosas, né? Eles viravam umas casas de asilo, que viravam, então, os manicômios. Né? E, realmente, assim, qual era a função deles? Não era propriamente tratar. Por quê? Porque tu não tinha como tratar um doente mental na época, direito. O sujeito tinha esquizofrenia, tu mal sabia, né? No século XIX, tu mal tinha conceituado a esquizofrenia. Então, basicamente, servia para separar da sociedade o cara que tinha um transtorno mental e não ia conseguir se situar na sociedade, e a família não tinha como cuidar do cara também, ou o cara, então, representava um risco à família ou à sociedade. Tá? Mas, realmente, então, começa desde o século XX, o pessoal ganha mais visibilidade. Realmente, alguns manicômios viram realmente depósito de louco, né? E tu tem registros mesmo de abuso mesmo que acontecia, né, nos manicômios, porque o sujeito era isolado da sociedade, era que nem antigamente lá com as colônias de leprosos, né? Tu tinha então os doentes mentais, e realmente eles eram invisíveis. Então aconteceu esse movimento psiquiátrico. O problema é que ele estava, então, vinculado muito à questão ideológica, né? Desde os partidos de esquerda. E então tu começa, por exemplo, as visões antipsiquiatria mesmo, né? Principalmente motivadas pelo Michel, daquela coisa de vigiar e punir, aquela coisa, então, da dialética marxista, então, que coloca primeiro proletários contra patrões, né? Homem contra mulher, negros contra brancos, e agora, então, médicos, né? O homem médico opressor oprimindo os doentes mentais, né? Então cria uma nova dicotomia, na verdade, dentro da dialética marxista. Realmente, às vezes, podia existir isso, realmente. Não, porque se o cara consegue fundar uma teoria, porque ela deve ter algum fundo de verdade, mas, na verdade, o que é uma mentira diabólica? Tu pega uma verdade para dizer uma mentira depois, né? Ou para induzir a um erro. Pegamos, por exemplo, então, na psiquiatria, tu começa a criar, então, aquela antagonização, né, com o psiquiatra. E o psiquiatra, então, passa a ser a figura opressora. Né? Então, o movimento antimanicomial, ele tem também a questão da antipsiquiatria. Apesar de que, né, muitos não se afirmam, ou então tem muita, não é uma questão categórica, então os caras mais radical, o cara menos radical, né? Enfim, dentro disso tudo, o marco, assim, foi em 1978, que aconteceu muita coisa, né? Eles conseguiram aprovar na Itália a Lei 180, chamada de Lei Basaglia, que foi, então, da reforma psiquiátrica lá na Itália, né? E ela é uma lei... o Basaglia, então, ele é um cara muito carismático, conseguiu reunir muita gente em torno dele. E essa lei, ela teve apoio dos partidos de esquerda, né? Principalmente o Partido Radicale, né? Que era um partido bem comunistão, assim, né? Tipo, né? Sei lá, o pessoal deles lá. E então eles aprovaram essa lei e ela provocou, então, realmente o fim dos manicômios, por assim dizer, né? E ele proíbe, assim, na verdade foi uma letra radical, já. Por exemplo, ela proibia divisões, que se criassem divisões psiquiátricas em hospitais gerais. Então, assim, não apenas o fim dos manicômios, né? Mas também o fim de tu criar um departamento de psiquiatria no hospital geral, quer dizer, isso sim é loucura, né? Mas eu acho que a Itália, pelo que eu vi, é uma coisa tipo o Brasil, assim, é um país cheio de lei e que nem toda lei funciona lá também. Porque se essa lei funcionasse, bom, acabou a psiquiatria lá na Itália, né? Ainda bem, né? Ainda bem que, né? Ainda bem que No os Brasil italianos as são coisas não meio funcionam. caóticos também, né? Os latinos do Exato. sul. Então, pelo que eu entendi, existem, assim, diferentes correntes dentro desse movimento, né? Desde o movimento que nega a validade de uma ciência psiquiátrica, aqueles que apenas querem ou reduzir ou acabar com os manicômios, e entre essas duas coisas existem vários graus de Né? radicalismo em relação a essa ideia.
eu me lembro, inclusive, eu era jovem ainda, né, quando promoveram, assim, apareceu na mídia em Porto Alegre a questão do São Pedro, né, ali, e aí se montou ali no prédio uma espécie de museu, e muito orientado por essas pessoas do movimento antimanicomial, né? Então, esse movimento ele surge com esse italiano, ele é psiquiatra, ou seja, ele surge através de quem, né? Pessoas que já foram internadas também. Como é que o movimento em si surge? E eu não sei se tu também sabe um pouco da internacionalização dele, né? Porque ele chegou nos Estados Unidos, ele chegou aqui no Brasil, e eu imagino em outras partes do mundo. Isso, ele surgiu, eu consegui rastrear, assim, por assim dizer, o início, assim, do movimento antimanicomial, principalmente pelo Basaglia, é a figura principal. Tanto é que tu fala psiquiatria basagliana, né, ou reforma basagliana. Aqui no Brasil, eu não conheci muito bem como foi a reforma em outros países, como Inglaterra, né, ou na América anglo-saxônica também, né. Aliás, seria legal ver como seria até nos países do Oriente, né, ou né, na Alemanha, por exemplo. Realmente, eu imagino que cada país deve ter feito um pouco do seu jeito, mais ou menos. Mas, voltando em 1178, né, então ele conseguiu, por exemplo, acabar com os manicômios das cidades de Trieste e Gorizia, né, que foi então uma conquista dele, né. Daí ele conseguiram aprovar essa lei. E em 78, aliás, também aconteceu outras coisas. Por exemplo, foi quando aconteceu a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, e foi como é que é o marco fundador da atenção básica de saúde, né, ou medicina de família também, que foi lá no Cazaquistão, na época na União Soviética. Isso é bem interessante, né? Então, assim, começa então toda aquela reformulação no mundo inteiro, né? De como é que é revisar o modelo hospitalocêntrico, por assim dizer. Né? Vamos, né, deixar a coisa mais descentralizada, as coisas mais assim, botar aquela medicina, modelo de medicina de família, modelo de atenção básica. E, realmente, é muito bom isso, é uma atenção básica. Se eu planejar a coisa direitinho, funciona, né? Mas o O que problema é seria que... esse modelo? Oi? Como é que seria esse modelo? De que forma se diferenciaria dos manicômios? Então, né? Primeiramente, assim, isso aí é só citando, na verdade, porque isso aí não tem relação direta, né, com a reforma psiquiátrica, mas é como é que pode dizer, um redirecionamento das ideias, assim, no mundo inteiro, né, de voltar do hospital para o posto de saúde. Então, em 78, no Brasil, também acontece o movimento dos fundado o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, que hoje virou o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Então, só pelo nome já dá para ver, né, mais ou menos como é que é a orientação da coisa. Mas no Brasil começa mesmo a acontecer as mudanças lá nos anos 80. Então, né, começa daí a questão do movimento sanitário, motivado principalmente pela essa conversão de Alma Ata, né? E começa então as conferências na saúde, pela criação do SUS, né? Começa toda essa, então, o movimento reforma antimanicomial está ligado à criação do SUS, à criação então do modelo de atenção primária em saúde, que a gente chama, né? Atenção primária no sentido de ser imposto de saúde, né? E em 87 acontece a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que ela é um desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde são aquelas assembleias, né, que definiram as diretrizes do SUS. Então, nessa Conferência Nacional de Saúde Mental, que começou, então, as principais diretrizes dessa reforma psiquiátrica. Então, eles falam discutir o modelo hospitalocêntrico, né, e resgate da cidadania do doente mental. Isso daí eu queria frisar, interessante, cidadania do doente mental. Dá para ver, assim, que aconteceu muito, parece que desde o século XIX, um contínuo, assim, ó. Tu tem vários problemas que eram de ordem moral, tá? Por exemplo, suicídio, né, ou alguma doença mental, uso de drogas, né, pedofilia até.
Depois ele passa a ser medicalizado. É uma segunda etapa. Ó, isso aqui não é um problema de ordem moral. É uma coisa de ordem de saúde, né? O cara usa drogas, ele não é um criminoso por usar drogas porque ele é um doente. Aí começa depois assim, o cara não é um criminoso por ser pedófilo porque ele, na verdade, é um doente também. Entendeu? Começa essa coisa. É a terceira etapa, então, passa a ser da doença mental para um direito. O cara não é um doente por usar drogas, ele tem o direito de usar drogas. Tipo isso. Então começa assim, existe a questão da cidadania mental, realmente existe. Mas agora tu tem daí o ala mais radical, como o Thomas Jass, ele dizia realmente que o cara tinha direito a ter essa doença mental, por exemplo. Isso tem relação com as chamadas políticas, no caso das drogas, se dizem políticas de redução de risco, né? A política de redução de dano, redução de risco, daí seria uma outra conversa até, né, que tem bastante pano para manga, mas daí seria aquela questão um pouco mais pragmática, daí envolve assim, né, mas é realmente muito desse tema. Por exemplo, tu tem um transtorno mental associado ao crime, né? Então, como é que tu vai lidar com isso? Por exemplo, né? Tu vai lidar de maneira médica ou de maneira legal, né? Mas isso também, acho que dá uma discussão só para isso, né? Só continuando nessa conferência de saúde mental, então eles colocaram nas atas, né? Revisar a tendência hospitalocêntrica e psiquiatrocêntrica. Eles colocaram essa palavra, psiquiatrocêntrica, né? Tiraram essa palavra aí. Prioridade do sistema hospitalar e multiprofissional, né? E daí eles colocaram o seguinte, que a partir dessa conferência, o setor público não iria mais credenciar nem instalar novos leitos psiquiátricos e unidades psiquiátricas tradicionais, que seriam manicômios. Então, assim, eles frisam hospital, unidade psiquiátrica hospitalar tradicional, seria para diferenciar o manicômio do hospital psiquiátrico, porque o que é o manicômio? Então, é um termo pejorativo para o antigo asilo ou um hospital que não tem assistência médica de verdade. Mas, realmente, tu tem um hospital psiquiátrico como o hospital onde eu faço residência. E lá é um hospital. Ele trata as pessoas, realmente, né? E, então, assim, daí começou, então, o setor público já a não abrir mais leitos psiquiátricos. Também falaram proibir a construção de novos hospitais psiquiátricos, né? E, teoricamente, então, o que era? Em regiões onde houver necessidade de novos leitos psiquiátricos, deveria ser necessariamente localizado em hospital geral. Isso, obviamente, não deu certo, né? Na teoria, o que seria? Vamos fechar progressivamente, né, os leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos e quem precisar internar, que seja internado em um hospital geral numa unidade psiquiátricas. Parece uma coisa muito legal e realmente, parece o ideal mesmo. Porque o cara que está internado por uma doença psiquiátrica, ele pode precisar de assistência de outras especialidades médicas, né? O cara tem um infarto no hospital psiquiátrico, né? Tem que ter né? O cara precisa, porque tu transformar aquilo num hospital, realmente, né? Não num asilo. Só que por que não deu certo? Porque nenhum hospital geral quer leito psiquiátrico. A internação psiquiátrica ela é um pouco diferente porque ela não requer muitos exames, ela não gira a roda assim de exames e insumos, ela não dá dinheiro para o hospital, né? Tu pega os melhores hospitais do Brasil. O Albert Einstein, ele tinha leito psiquiátricos, fechou. O Sírio-Libanês não tem leito psiquiátrico. Aqui em Porto Alegre, o segundo melhor hospital do Brasil, não tem leito psiquiátrico. Quer dizer, onde é que tu vai ter leito psiquiátrico no hospital geral? Em hospital público, como, né, o Conceição, o Hospital de Clínicas, e ainda são poucos leitos. O grosso dos leitos psiquiátricos está em clínicas privadas, como a Clínica São José, o Hospital Espírita, que daí é uma unidade filantrópica. E esse atende o grosso da demanda de internações. Então, na verdade, o que é a questão? Tu tem o pessoal que estava crônico porque não tinha tratamento. O que mudou na psiquiatria nas últimas décadas foi que surgiu o tratamento para os doentes graves. O sujeito tem esquizofrenia, tu não precisa mais necessariamente botar ele no asilo. A maioria dos portadores de esquizofrenia, eles podem conviver em casa, podem conviver com a família, se forem bem tratados. Tá? Vai ter uma porcentagem deles
que não vai responder bem ao tratamento, tá? E isso em qualquer lugar do mundo. Mesmo com o melhor tratamento, ele não vai responder muito bem e ele não vai continuar apresentando risco, né? Então, ele tem que ter um acompanhamento sempre, não tem como a família cuidar dele. Esse cara precisa ficar internado indefinidamente. Aí, como é que tu faz? Aí, então, começaram a se criar o serviço de residencial terapêutico, lá em 92, junto com a criação dos CAPs, né? O residencial terapêutico, então, seria a alternativa para a institucionalização, né? Tu tem o crônico, que ele não vai se recuperar, e ele precisa de uma supervisão médica de vez em quando, então tu coloca ele no residencial terapêutico. Essa seria, então, a rede, né, ideal. Tu tem os CAPs, né? Então, os CAPs, eles foram baseados... A origem dos CAPs é meio esquisita agora também. Lá em 1990, aconteceu a Conferência Regional para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica na América Latina, que foi mais ou menos uma reunião de um tal de Saraceno Benedetto, que é um cara também muito citado nos trabalhos sobre reforma psiquiátrica. Ele era amigo do Basaglia, trabalhou com Basaglia, e esse cara, então, ele foi para Nicarágua, logo depois da Revolução Sandinista lá. Daí ele foi lá e viu como é que era o atendimento de psiquiatria na Nicarágua comunista. E ele viu lá que tinha os centros lá os CAPs, lá da Nicarágua, mais ou menos, onde tinha um pessoal que não era psiquiatra, mas tinha algum treinamento de saúde mental, eles conseguiam fazer algum atendimento. Ele achou aquilo lindo, maravilhoso, e nessa declaração de Caracas, então eles fizeram aquela revisão crítica do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico não seria mais o centro, seria o CAPS o centro. E essa declaração foi aprovada pela OPAS e pela OMS. Só que isso não deu certo, porque o CAPS ele não dá conta de tudo, né? Ele não tem como o CAPS ser o centro de tudo, né? Ele tá certo ele existir, ele tem que existir, tá? Mas assim, não dá para colocar só no CAPS. E daí outro problema é o seguinte, que mesmo assim os CAPs eles foram mal implementados ainda. Quer dizer, tu pega em São Paulo, a maioria dos CAPs eles não tem um psiquiatra disponível sempre, né? Ou tu vai lá, é difícil de conseguir atendimento, né? É difícil de referenciar para um serviço de emergência, tem vários problemas. Vários problemas. E, enfim, depois disso começaram a aparecer alguns projetos de lei. O interessante é o seguinte, ó, a lei, assim, no Brasil, que, tipo, coloca, né, a reforma psiquiátrica na lei mesmo, foi aprovada só em 2001, na Política Nacional de Saúde Mental. É um projeto de lei de 89, do deputado Paulo Delgado, que é um dos fundadores do PT, né? Ele é sociólogo também, né? Foi um constituinte. Então, ele fez essa lei, então, da reforma psiquiátrica. Mas antes disso, nos anos 90, nos estados já foram feitas várias leis, né, para cada estado, as conferências nacionais de saúde, né, tudo isso. Por exemplo, assim, aí em 92, tu pega lá, aqui no Rio Grande do Sul, teve o projeto do deputado Marcos Rolim, que virou, do PT também, né, que virou lei, que ele veda a construção e ampliação de hospitais públicos ou privados. E olha só, no prazo de 5 anos da lei, né, que foi aprovada em 92, todos os hospitais deveriam ser reavaliados para renovar a licença de funcionamento. Quer dizer, assim, poderia fechar o hospital psiquiátrico, por exemplo, e, assim, E interessante que essa lei, ela vai até para os privados. Tu proíbe até a construção de clínicas privadas de psiquiatria, sabe? Quer dizer, assim, tu vai desassistir a pessoa, né? Em São Paulo, por exemplo, eles tinham um projeto mais absurdo, que não chegou nem à votação, também da bancada do PT, do Roberto Gouveia, que teria proibido a construção e ampliação de hospitais psiquiátricos, públicos ou privados, e em 5 anos seriam desautorizados todos os hospitais psiquiátricos ou similares. Quer dizer, eles acham que em 5 anos iam ser criados milhares de leitos nos hospitais psiquiátricos, não. Então, assim, é óbvio que vai acontecer uma resistência, né? Qual foi o resultado disso? Os leitos, o Brasil tinha 120 mil leitos psiquiátricos em 1979. Em 2014, isso baixou para 26 mil. Quer dizer, a gente perdeu praticamente 80% dos leitos psiquiátricos
em 25 anos, sendo que a população aumentou ainda significativamente, né? E essas pessoas que, com esse fechamento de leitos, eu imagino que muitas dessas pessoas foram parar na rua, né? Porque algumas Isso, delas já perderam família, então elas foram incorporadas na população de mendigos, de moradores de ruas. exatamente. Se estima que, por exemplo, 10% da população de rua está em estado psicótico. Não sei como é que fizeram esse estudo assim, mas... Então, por exemplo, em São Paulo, tu tem uns 10 mil moradores de rua, tu tem 1.000 psicóticos nas ruas aí. E como é que foi feito esse fechamento? É basicamente assim, não foi um cara e foi fechando os leitos. Basicamente assim, tu foi restringindo o financiamento, né? Tu foi colocando toda essa essa fetiche assim anti-manicomial, anti-manicômio, anti-hospital psiquiátrico, né? Um exemplo assim, a boa parte desses leitos ele não era em hospital público, ele era um hospital filantrópico, né? Tipo uma Santa Casa, uma PUC, e daí ele recebia repasse do SUS. Então, basicamente assim, o SUS ele não foi, por exemplo, reajustando as tabelas de pagamento, e daí o hospital filantrópico não tinha como manter, tinha que ir fechando os leitos, basicamente. Né? Então foi assim aos poucos, foi uma coisa de arroxo, foi como é que pode dizer, eles deixavam sangrar, né? Para ir fechando aos poucos a coisa. Bom, no Brasil, então, teve uma redução significativa, né, de leitos Brutal, psiquiátricos, brutal. enfim. Aham. E em outros países do Ocidente, foi um processo mais ou menos parecido Cara, eu de teria que procurar. redução? Eu sei que o pessoal cita o Canadá como uma experiência boa, onde eles têm hospitais psiquiátricos, né? Agora, realmente seria muito interessante eu pesquisar melhor, assim, como é que é. Nos Estados Unidos é difícil dizer porque lá é muito privado, né? Eles não têm tanto repasse público, por exemplo. Seria legal comparar como foi na Inglaterra ou no Canadá, por exemplo. Hum, Uma certo. outra curiosidade, né? Essa lei do Paulo Delgado, né? O irmão dele é psiquiatra, o Pedro Delgado. Então, por isso que ele foi um dos caras que escolhidos para fazer essa lei. E esse Paulo Delgado, ele foi coordenador nacional da saúde mental, álcool e drogas do Ministério da Saúde de 2000 a 2010. Então, desde o governo FHC até o governo Lula. Um outro exemplo, né, então, de absurdo que acontece é o fato da eletroconvulsoterapia, que é um dos símbolos, então, da reforma psiquiátrica, né? Ela é um tratamento preconizado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, né? Qualquer associação de psiquiatria reconhece a eficácia dela, e hoje em dia ela não tem nada a ver com o antigo eletrochoque. O que é eletroconvulsoterapia? Tu faz uma anestesia na pessoa, tá? Ela dorme e daí faz um estímulo elétrico na região da têmpora da pessoa e ela faz uma convulsão, tá? E ela convulsiona e é isso. Depois, provoca uma convulsão por alguns minutos, assim. E Ela a tá pessoa sedada. fica curada, assim, ou o que acontece? Qual é o efeito? Exatamente. Tu tá sedada e depois tu acorda, né? Então tu faz várias sessões, por exemplo, e tu tem um efeito de melhorar sintomas principalmente de depressão, tá? É a que tem melhor evidência mesmo para depressão grave, assim, que não responde muito bem a tratamentos. Alguns casos pode melhorar em esquizofrenia refratária a tratamentos também, pode ter alguma evidência, tá? Mas assim, é um tratamento que melhora a vida, salva vidas, né? Sim. Daí esse Pedro Delgado, né, em entrevistas, o que ele falou? O ECT ele é necessário, mas a gente não disponibiliza porque tem muito vínculo com a tortura, vínculo histórico com a tortura. O É. cara disse isso, ele disse assim, ó, ele chama de eletrochoque ainda, ele fala assim, existe quando o Mandetta, né, logo no primeiro ano do governo, ele tentou recolocar, então, a eletroconvulsoterapia fazer com que o SUS financiasse a eletroconvulsoterapia, né, porque é bizarro, ela está preconizada pelo Ministério da Saúde, só que não está no SUS, não consta na lista de procedimentos lá financiados pelo SUS. Aí veio a reação como é que é a Sociedade Brasileira de Psicologia,
falando contra, e o pessoal, os sindicatos, etc., todo mundo falando contra, assim, sabe? E o problema é o seguinte, né? Quando a gente fala em saúde, principalmente, assim, política de saúde, a gente tem muito na cabeça o poder do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, mas a gente esquece muito que tem um papel importante das conferências nacionais de saúde, né? Dos conselhos municipais de saúde também, né? E esses cargos, eles não são eleitos, não é numa eleição que aparece eles não vão aparecer assim nas pesquisas do Ibope, entendeu? Eles são eleitos à parte, entende? É uma coisa assim que muitos movimentos assim políticos, às vezes o pessoal daí da direita, né, que quer, vamos retomar os espaços, né? Eles deixam esse espaço lá para os sindicalistas, para o pessoal ali que quer fazer a festa. Eles estão lá. E esse pessoal simplesmente não deixou com que o Mandetta colocasse o ECT no SUS. Ele ficou assim, continuou, não conseguiu. O Olavo diz, né, que tu conquistar um escritório de acompanhamento de casal é mais importante do que eleger um presidente, né? Exatamente isso, exatamente. Porque, tu vê, eu não conseguiu colocar uma coisa que é óbvio que tem que ter. É engraçado isso. Como é que tu faz aqui pelo SUS? Tu consegue fazer, por exemplo, um saldo de clínicas, só que daí vai vir sob a forma de pesquisa. O hospital de clínicas, por exemplo, ele faz, só que o dinheiro daí não vem do SUS, vem daí dos convênios, que ele é um hospital misto, né, tipo, atende os dois, ou vem do Ministério da Educação daí, tipo, o dinheiro para fazer esse ET nas pessoas. E no caso desse tratamento, né, que tu falou que serve para casos de depressão mais graves, né? Então eu imagino que muitas pessoas que acabaram por essa política, né, sendo privadas desse tratamento, a doença se agravou ou até chegaram à questão do suicídio, né? Mas fica difícil a gente falar isso porque eu imagino que não se pode nem fazer estudos sobre isso de impacto, né, desse tipo de política ou não. É difícil fazer um comparativo, né, do impacto, né? Como teria sido, né, se a coisa tivesse sido bem feita, né? Porque tu vai dizer assim, a gente pode dizer o que aconteceu, simplesmente, né? É difícil a gente dizer o que teria acontecido, não é? Agora, o que a gente tem é uma desassistência monstruosa aí no Brasil inteiro, né? Fechamento de leitos psiquiátricos. Porque o que é a questão da internação psiquiátrica, né? Como é que deve ser uma rede agora ideal, por assim dizer? Tu deve ter uma rede na atenção primária, realmente, né? Principalmente, e deve ter um pessoal habilitado para isso, né? Deve ter uma rede multiprofissional, realmente, não só psiquiatra, mas assim, o psiquiatra fica geralmente como responsável, né? Mas tem que ter auxílio de outros profissionais de outras áreas. E ao lado da rede assistencial primária, tu deve ter ambulatórios especializados, por exemplo, para os casos mais graves, né? Hoje, os ambulatórios de psiquiatria, então, em 2017, né, no governo Temer, foi revista, então, essa Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, que é o nome oficial. Hoje, então, tem o que a gente chama de RAPS, que é a Rede de Assistência Psicossocial. Daí, então, deve ter, então, obrigatoriamente, os ambulatórios psiquiátricos, hospitais psiquiátricos, enfermarias especializadas, em hospitais gerais, e ele também preconiza as comunidades terapêuticas, chamadas, né? Então, além também dos residenciais terapêuticos, além dos CAPs, né? Tem que ter tudo isso aí. E agora, como é que deve ser? Como é que é o cara, então, que tem um surto, né? O cara tem uma crise grave. Ele é mandado para uma emergência, né? Que acolhe um psiquiatra, de preferência. Ele é internado, então, numa unidade psiquiátrica, mas visando a um período curto, tipo 1 mês, 2 meses, né? Por exemplo, 3 meses. E depois, assim que ele melhorar, ele é referenciado para a rede básica, para o CAPS, para continuar o tratamento dele, então, né? Se ele não melhora, por exemplo, né? Seria um caso muito grave, tu manda ele, então, para uma unidade, assim, de residencial terapêutico. Temos lá no São Pedro, por exemplo, um paciente que tem a mãe dele botou lei em Maria da Penha, porque o cara quase matou a própria mãe, um esquizofrênico, né?
O sujeito acha que... Um sujeito assim, o cara tem 1,90 m de altura, pesa 120 quilos, entendeu? Ele acha que é um soldado do Afeganistão, por exemplo, ele acha que é um soldado do Haiti, ele acha que tem uma mansão, ele... Realmente, ele não respondeu aos remédios assim mais, né, de última linha. Ele não respondeu à eletroconvulsoterapia também, muito bem. Tem que ser colocado no residencial terapêutico, né? O família, que é a distância dele, né? A gente entende realmente isso, né? Como é que vai fazer? Outras questões, por exemplo, da dependência química, né? O sujeito quer fazer uma dependente químico, tu vai às vezes a rede ambulatorial não dá conta, tem que fazer uma internação involuntária também. E essa questão da internação voluntária também está muito ligada, né? O Ministério da Saúde, o Mandetta de novo, né? Ele quis aprovar a internação compulsória, por exemplo, de dependente de crack, né? Aí veio os movimentos sociais contra, né? Dizendo que o cara tem direito de usar crack, assim. O cara tem direito de ter a liberdade dele, né? Quer dizer, é uma coisa absurda, assim, né? Os caras começaram, como é que é, pelo craco. Alguns até disseram que existem doses seguras de crack, né? Foi o Marcelo Freixo que falou as doses seguras de crack. Esse, meu Deus do céu. Né? Para eles é que nem tomar café, assim, né? Tem doses seguras, mas não pode exagerar. Mas isso também é engraçado. Assim, que nem o Al falou, né? Vamos colocar fiscalizar o quanto que a pessoa usa, né? De maconha, por exemplo. Daí vai chegar a polícia lá na tua casa, o senhor aqui fumou 5 folhas de maconha, mas só pode fumar 4. O senhor aqui agora vai ser multado. Então, assim, se tem assim agora teve esse movimento pendular, mais ou menos, né? Tu tinha essa instituição dos manicômios, né? Por exemplo, realmente existe assim meia-culpa da parte dos psiquiatras, que eles realmente desprezavam, havia casos de omissão, de negligência, né? E realmente os tratamentos lá no começo do século XX para os transtornos mentais, eles eram, por exemplo, banho gelado, ou tu fazia um choque hipoglicêmico, né? Tu injetava insulina na pessoa, daí ela chocava. E coisa eletrochoque realmente existia, mas não é nada comparado com a eletroconvulsoterapia de hoje. Então, aí no final do século XX, tu tem então esse fim dos hospitais psiquiátricos e tu libera todo mundo na rua, né? E daí, então, parece que tá tentando se chegar a um consenso assim mais racional da coisa, né? E eu vejo assim, tem muito psiquiatra, colega meu, que ele vai para as secretarias, né? Ele vai para os cargos técnicos e ele... vamos fazer uma coisa fundamentada na ciência. O cara tá de maior boa vontade, assim, realmente, né? Mas às vezes o cara é ingênuo. O cara vai estar lá lutando contra, tipo, o pessoal que é ideólogo, assim, entendeu? Eles não estão interessados. Tu vai com argumento científico, eles não vão... O cara, mas isso aqui, ó, prova que é eficaz. Daí o cara depois vai citar Lukács, né? Vai citar Foucault ali dizendo, não, mas isso daí é uma questão de relação de poder, né? Isso daí é o poder do psiquiatra, né? Então, tipo, quer dizer, parece que tá falando outras línguas, entende? Sabe? Então tem que ter essa questão de resgatar um pouco as origens, né, também ideológicas do movimento e realmente fazer assim, ó, o pessoal botar assim, ó, tu tem um problemão aí que não é só de ordem científica, não é o pessoal de boa vontade que tá querendo fazer uma coisa legal, entende? Não tem como, né, que nem o presidente lá do Conselho Federal de Psicologia, que era amiguinho do Maduro, por exemplo, né, que se opôs daí à eletroconvulsoterapia. Mas aí tu vai ver como é que eles fazem com a psiquiatria lá na Venezuela, né? Tu pega lá, por exemplo, em Cuba tu tem realmente o que o Foucault acusava os psiquiatras, né? De ser uma classe de poder, né? Em Cuba tu tem hospitais psiquiátricos para os dissidentes políticos, né? Tu tinha isso na União Soviética também, né? Uhum. Sim. Aliás, não, por falar, isso é uma crítica que se faz muito, né, principalmente, né, vindo da esquerda, né, os hospitais psiquiátricos, de que, na verdade, eles estão colocando gente lá, né, que apenas possuem um certo desvio de comportamento, né, Uhum. que estão
desafiando as autoridades, né, os costumes. Isso aí é uma coisa que a gente até vê bastante em filmes, né? Filmes, assim, tem muito retratam muito esses casos, né? Teve um filme brasileiro bem conhecido nesse sentido, O Bicho de Sete Cabeças. Internacional, Garota Interrompida, né? Formaram um pouco esse imaginário. Como o cinema ele tem um poder muito grande, né, de construção do imaginário popular mesmo, né? O filme Um Estranho no Ninho, né? Tem um filme também daquela psiquiatra famosa, Nise da Silveira, que ela fazia as terapias ocupacionais lá com os pacientes e, cara, é uma coisa assim, tipo, é todo um jogo, assim, eles acaba sendo também a mulher, né, aquela figura materna, carinhosa, se opondo aos psiquiatras homens, né, cientificistas e autoritários e soberbos que queriam fazer lobotomias nos pacientes e eletrochoque nos pacientes, né, fica muito aquela coisa assim. Quer dizer, olha, eu vejo em faculdades, assim, várias faculdades de psicologia, de enfermagem até, eles pegam e exibem esses filmes, por exemplo, para as pessoas. E a pessoa, às vezes, acaba sendo mais militante do que propriamente com conhecimento técnico da coisa. É uma coisa triste. Professor de Direito, né, um dia eu tinha mostrado um vídeo sobre como fazer maconha, assim, de gente na prisão fazendo maconha. Enfim, é só um parágrafo, um parênteses. Então... Mas de certa forma, né, há casos, né, existem casos, assim, de pessoas que realmente, na verdade, né, é uma pessoa totalmente sã e normal, né, mas é colocada na clínica psiquiátrica enfim, porque o marido não gosta muito, porque o marido quer, sei lá, fazer alguma coisa, enfim. Enfim, existem esses casos, assim, de pessoas, assim, eu acredito que são, né, de fato, são colocadas, assim, que eram, né, colocadas em hospitais psiquiátricos sem precisar. Mas isso era uma coisa comum, assim, ou eu acredito que não, né? Eu acredito que é a exceção. Né? É difícil dizer o quão comum que era, né? É realmente difícil, porque tu vai consultar os registros, né? Como é que tu vai estudar isso aí? Tu vai pegar registros médicos. Aí o psiquiatra não vai dizer assim, né? Estou internando essa pessoa porque esse cara é comunista. Estou internando esse cara porque ela traiu o marido, né? Não. Um exemplo mais famoso, aliás, tu vê isso em livrarias, assim, nas exposições do pessoal, né, da psicologia, da sociologia, é o manicômio de Barbacena, famoso, né, lá em Minas Gerais. Que Barbacena é uma região montanhosa, lá em Minas Gerais, originalmente para tratar a tuberculose, porque tu tratava a tuberculose, tu mandava o cara para as montanhas, assim, respirar o ar das montanhas. É sério. E daí virou depois um manicômio. E realmente, assim, tu tinha milhares, virou uma colônia como é que pode dizer, alienados sociais. Aí tem livros que falam em genocídio, Barbacena, que 60 mil mortos. Bom, daí eu já não peguei, não li o livro assim, bem assim, lido para verificar, né, se aconteceu, mas aí eles dizem que internava realmente dissidentes da sociedade conservadora da época e blá blá blá, né? Então, tu tem toda aquela carga assim, já aquele viés assim na hora de construir a coisa. Hoje, por exemplo, como é que tu vai internar uma pessoa? Tu vai passar pela avaliação de psiquiatra. Então, tu vai ter que ter um psiquiatra que seja conivente, que esteja conspirando junto, né? Com a pessoa que quer internar a outra, né? E como é que tu vai fazer isso, né? Tu vai ter também a equipe médica, tu vai ter os caras que vão avaliar, né? Para tu internar, como é que pode dizer, involuntariamente uma pessoa não é tão fácil assim. Pois é, como é que funciona hoje em dia os manicômios, né? Ou seja, desde assim, qual é a estrutura que se tem, né? E que tipo de casos e mais ou menos quanto tempo a pessoa fica lá, se tem pessoas que ficam a vida inteira ou se há sempre um limite. Como é que funciona hoje a organização do manicômio? Isso. Hoje em dia, então, eles não existem mais propriamente manicômios, né? Tu tem alguns lugares que são hospitais psiquiátricos e outros lugares que são leitos de psiquiatria em hospitais gerais. Ou tu tem, por exemplo, uma clínica psiquiátrica, né? Que daí seria um lugar, assim,
geralmente lugares privados ou filantrópicos, né, que tem internação psiquiátrica. Vamos pegar, por exemplo, então, o sujeito tem um surto psicótico, né, tu vai levar ele numa emergência, no serviço de emergência, no pronto-socorro, ou leva, por exemplo, lá no postão da Vila Cruzeiro, que tem emergência psiquiátrica. Aí o psiquiatra vai avaliar, daí ele vai decidir se interna ou não, né? Se internar involuntariamente, tem que ter um familiar responsável pelo cara, e daí interna o sujeito e procura um leito, então, para ele, né? Se o cara tiver convênio, interna um convênio, né? Tá, pegar o SUS, por exemplo. Aí tu vê um leito no SUS, por exemplo, seja um hospital Clínica São José, seja o Hospital São Pedro, por exemplo. Aí o cara vai lá para o hospital e vão tratar o cara até reduzir os sintomas, né? Até o cara ficar bom. Quer dizer, bom no sentido de redução dos riscos, principalmente, né? Então, o cara não está mais alucinando, ele não representa mais risco para ele e nem para os outros, né? Então, ele tem alta para voltar, então, para a casa dele e continuar o tratamento na rede do CAPS, daí, tá? Esse é um caso, então, como deve ser a maioria dos casos que acontece. É realmente assim. Agora, se é um caso crônico, né? O cara, né? Aquele cara que eu falei lá que acha que é um soldado do Afeganistão, né? A família dele não quer mais saber dele, tá? Então, assim, tu vai procurar um serviço residencial terapêutico. Depois que o cara, né? Tu tenta de tudo realmente que tu pode. O cara fica lá um mês. Não é pro cara ficar mais de um mês, a princípio. O cara fica 2 meses, 3 meses, tá? Daí tu procura um lugar para ele ficar, se o cara não tiver uma rede de apoio familiar, né, social. Por exemplo, tem casos lá em São Pedro que a gente literalmente encontrou o cara na rua. O cara na rua, sem identidade, sem documento nenhum, entendeu? Quer dizer, o que tu vai fazer com o sujeito? Não tem rede de apoio nenhuma. Então, tu vai fazer uma identidade nova pro cara, né? Tu vai tratar os sintomas dele, ele tá maníaco na rua, achando que é Deus. Então, tu trata ele e tu tenta encontrar um lugar para ele ficar daí. E esse lugar para ficar é os serviços residenciais terapêuticos, né? Os chamados SRTs. Que no máximo o cara fica 3 meses ali. No SRT o cara daí seria para morar mesmo. Seria para morar. Exatamente. Os SRTs é uma coisa bem legal, assim, que apareceram, né? Uhum. Eles começaram lá em São Paulo, em 92, e tem a portaria, então, de 2000 do SUS, e ele institui os SRTs. Sim. E aí o cara fica ali, mora ali, recebe visitas, se por acaso. Sim, ele tem liberdade daí, por exemplo, né? Mas é algo sempre supervisionado daí. Sim, claro. E qual é a diferença disso? Porque existe a outra figura, por exemplo, dos chamados hospitais psiquiátricos ou manicômios judiciais, né? Que são relacionados a criminosos, é isso? E eles também ficam... Sim, exatamente. No caso, Porto Alegre tem o IPF, por exemplo. Então, esse seria para os casos de criminosos com diagnóstico psiquiátrico, né? Não vai internar um cara qualquer, tu vai internar, na verdade, é o cara que não pode ir para o presídio, né? Aquele caso por exemplo, aquele caso lá da madrasta do garoto Jim Beck, foi morto, né? Ela tentou cometer suicídio, então eles mandaram ela para o Instituto Psiquiátrico Forense, entre aspas, o manicômio judicial, né? Sim. A pessoa cometeu um crime grave, mas ela tem um diagnóstico, né? E ali a pessoa só sai por diagnóstico médico? Sim, exatamente. Eu tenho uma paciente, né, que eu atendo lá no São Pedro, que ela passou uns anos no IPF e agora segue atendimento comigo. Sim. Entendi. E ela, por exemplo, ela recebe o auxílio doença do governo e ela vive na casa dela. Entre a comunidade médica, o quão influente aceita essa visão antimanicomial? Tem muito... Olha, porque, né, essa visão antimanicomial, ela só conseguiu ser implementada porque havia médicos, psiquiatras que apoiavam, né? Entre elas, o principal, o Pedro Delgado, né? Que é psiquiatra, irmão do Paulo Delgado.
então, né? Tem psiquiatras que apoiam ainda isso. Uhum. Agora, a maioria, assim, tu pega a Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, né? Eles têm uma visão já crítica a isso, tentando chegar nesse consenso, né? Que conseguiram chegar em 2017, por exemplo. Agora, essa questão, eu vejo assim que muitos... O problema é o seguinte, né? Que o pessoal que tem uma visão mais neutra, uma visão mais racional da coisa, dificilmente tem paciência para se envolver em política daí. O problema é justamente esse, né? Quem tem vontade de entrar nas convenções de saúde, quem tem vontade de ir lá discursar, geralmente o pessoal da esquerda, então, né? O pessoal, assim, que tem essa visão revolucionária da coisa. Ou então, geralmente, aparece um que outro, um cara, assim, com coragem para chegar lá e falar. O que acontece, geralmente? Que nem um colega meu lá, que é um amigo meu da faculdade, que ele trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde, e ele, então, lutou, assim, para implementar a ampliação de leitos de internação, por exemplo, leitos principalmente para adolescentes, e o pessoal lá dos conselhos de saúde gostava de vaiar ele, xingar ele, entende? Quer dizer, tu sabe, assim, que vai uma luta também meio inglória, né? É uma coisa que tu vai ter que querer muito. E realmente é o seguinte, como é que impactou os psiquiatras essa reforma, né? Impactou pouco os psiquiatras, porque os psiquiatras continuaram atendendo os consultórios, né? Continuaram a atender, então, em clínicas privadas, né? Continuaram a fazer o seu trabalho, né? Eles começaram a trabalhar nos CAPs também, realmente. Então, realmente, assim, não é uma coisa que foi que se deu mal, realmente. Foram os pacientes e suas famílias. Uhum. Sim. E a gente já falou sobre as raízes ideológicas, né, desse movimento, mas né, como tu mesmo disse, às vezes sempre tem um fundo de verdade que se distorce, né? É. E para acontecer né, para o movimento acabar ganhando tanta influência, né, eles apresentaram pelo menos algumas evidências, assim, algum estudo, né, estudos que mostrem que não, né, esse modo tradicional, como a gente vem tratando as pessoas com distúrbios psiquiátricos, né, esse modo tradicional é errado e tem que mudar. Eles apresentaram evidências para isso? Olha, é difícil como é que tu vai, né, apresentar evidências mostrando, mas realmente, assim, tu tem várias obras que embasam isso, né, como, por exemplo, os próprios trabalhos do Basaglia realmente pareciam bem fundamentados, né, porque ele realmente trabalhava, ele lia, ele conhecia bem como é que funcionavam as coisas, né. Ele tem os livros dele, por exemplo, que falavam das questões da psiquiatria, né. E tu tem realmente vários estudos assim que falam que realmente os manicômios eles não resolviam as coisas, né? E o modo como eles eram feitos, eles até adoeciam os próprios cuidadores também. Tem estudos, né, que o próprio psiquiatra adoecia trabalhando no manicômio, sabe? Era um lugar insalubre para enfermeiros, psiquiatras, né? Ninguém gostava do modelo de manicômio, realmente. Era uma coisa que, assim, tu vê que não estava ajudando. Então, realmente, tu vai para o extremo, né? Mas o que realmente... Qual foi o fator que conseguiu, que mais ajudou, né, a reduzir essa institucionalização, né? Não foi a política do cara, não foi o fulaninho que teve uma ideia genial, né? O fator que mais ajudou tudo foi a invenção dos antipsicóticos, a descoberta dos antipsicóticos, né? Primeiro deles a clorpromazina, e que hoje não é muito usado como antipsicótico, né? Tu tem os depois muito melhores, assim. O Aldol, né? O mais usado no SUS. O Aldol, ele fez aí muito mais pela psiquiatria do que, né, qualquer político aí. Uhum. Certo. E, por último, assim, mais ou menos uma recomendação, assim, para os ouvintes, né? Suponhamos que alguém tenha um irmão, um amigo, um familiar que esteja apresentando óbvios sintomas de graves distúrbios mentais. Como é que essa pessoa deve proceder? O que essa pessoa deve fazer? Então, né, como é que é a porta de entrada que a gente, pro sistema? Tu pode procurar o CAPS,
né? O CAPS, ele é a porta de entrada, realmente. Ou geralmente tu vai no... Algumas pessoas acham que é o posto de saúde, mas o CAPS, ele também é a porta de entrada, tá? Se ele for alguém grave, daí ele pode ser encaminhado para um CAPS, então, mais especializado. Existem níveis de CAPS também, de atendimento, né? E se ele é um cara que precisa se é uma urgência, por exemplo, né? Se o cara apresentar risco, né? Risco, assim, para si mesmo ou para os outros, né? Ou, por exemplo, exposição moral, né? Não precisa ser um risco de vida, pode ser né? O cara tá saindo, correndo pro lado pela rua, né? O cara tá, sei lá, tu manda ele para emergência, serviço de emergência, onde ele vai ser acolhido e eles vão ver se eles internam ou não internam, né? Essas são as duas portas de entrada possíveis, a emergência ou o CAPS. Então, infelizmente, a maioria dos casos, a porta de entrada é a emergência, né? Que a gente não quer que aconteça. Certo. Então é isso. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo aí no domingo. A gente sabe que é sempre um pouquinho complicado, mas é um assunto que volta e meia, né? A gente precisa discutir, porque como a gente viu e conversou, né? Tem impactos sobre a vida das pessoas maiores do que se pensa normalmente, né? Tanto privação de certos tratamentos, como outros problemas sociais que a gente chegou a comentar aqui, como a população de rua, a questão das drogas e tudo mais. Queremos te agradecer, então, Douglas, por dar essa entrevista. Se tu quiser divulgar tuas redes sociais, pode ficar à vontade aí, que o tempo final é teu. Ou Ah, falar alguma coisa encerrando. tá certo. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Por poder participar aí dessa conversa. Eu acho que é um tema muito importante que a gente vê que é pouco debatido. E o principal, assim, quando a gente escuta mais sobre esse tema, é principalmente de uma visão mais de um dos lados, né? Realmente. E, felizmente, esse é um tema também que muito dificilmente tu vai conseguir debater ele de modo sereno, né? É um tema, assim, que suscita muita, como é que pode dizer, muita angústia, muita ansiedade, assim, né? Suscita, às vezes, raiva das pessoas, né? É um tema, assim, que é difícil de tu discutir de maneira basicamente racional, né? E Exatamente. E pelo que a gente entendeu, existe uma militância feroz aí, que existe ocupa ainda. esses espaços de deliberação política a respeito dos protocolos e até financiamento do tratamento psiquiátrico no Brasil. Isso. Muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso Ordem Natural Entrevista. Relembrando a todos vocês, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Getter, e também assine e ative o sininho de notificação lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, e também no Rumble, que é um YouTube com maior espaço para liberdade de expressão. Pô, não conhecia esse Rumble aí, hein? Vou O até procurar. Rumble é muito interessante, é um canal aí que promete não censurar, né? Como o YouTube vem fazendo para censuras de diferentes assuntos. Eu E usava o BitChute, né? Aquele também. também é. Então, muito obrigado, Douglas, mais uma vez. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.